Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Pode Saber. Estamos aqui novamente numa nova edição do nosso incrível podcast realizado aqui na nossa escola. Estamos aqui para falar sobre um tema que assusta muita gente, né? É um tema meio tenebroso para muitos, sobre o Enem. Hoje faltam 68 dias exatos para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o primeiro dia vai cair a nossa temida redação, cai em linguagens. E hoje a gente trouxe um professor que não é do primeiro dia, mas é do segundo, que é nosso professor Brunão, de Biologia. Tudo Olá, certo? tudo jóia, graças a Deus. Como é que vai, pessoal? Hoje a gente dentro de casa trouxe várias perguntas aqui sobre expectativas do dia da prova, sobre estratégias, e a gente vai mostrar aqui para todos vocês algumas. E a primeira que eu trouxe aqui para você, Brunão, é como você acha que serão cobrados os conteúdos da sua frente de Biologia no segundo dia do Enem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Realmente muito bacana estar aqui com vocês mais uma vez como apresentador, né? Pra gente ver como o how to do, e depois eu como entrevistado, depois entrevistado, é muito legal estar aqui com vocês. Então, o que dizer dessa prova que é terrível, né? Que ela vai mudando e ela tenta acompanhar questões, tendências do novo ensino médio, e as coisas vão e voltam. Realmente é desesperador, né? A cena de ser um aluno dentro desse quadro. Então eu entendo todo esse nervosismo que vocês têm, pessoal, que vocês estão sentindo. Compartilho com vocês, porque estando com vocês, principalmente com os alunos do terceiro ano de ensino médio, vocês estão no segundo, né? Não é para valer ainda, mas já está valendo, porque a nota ela é somatória, ela, né, de certa forma ela vai te ajudar nesse processo, né? Ela pode ser usada para poder, né, funciona como nota de outros vestibulares também, não só os estaduais. Mas enfim, tem muito assunto para a gente fazer, não vamos sair, né, chutando para todos os lados. Vamos focar no que eu acredito que caia, né, sobre a disciplina. E por falar em o que cai na disciplina, como você acho que já fez outras edições do Enem, o que você acha que os alunos aqui nesses últimos dias, que nem o Victor falou, mais ou menos um pouquinho mais de 60 dias, deveriam focar mais? Desde já, para a parte da biologia, por falar isso que eu tenho mais propriedade, eu separei algumas informações que, sabe, que tive a sensação de que seria interessantíssimo perguntar. Eu vou tentar ser o mais específico possível e depois, né, abranger aos temas do que esses 4 pontos que são 5, né, que vão poder ajudar vocês aí. Eu fiz até umas anotações, tá bom? Então vocês me desculpam a colinha, mas é para ser o mais íntegro possível aí. Uma coisa que me chamou muita atenção, pessoal, porque qual que é a realidade onde nós estamos hoje? Brasil, um país de todos, e um alvo ecológico, né? O que tem acontecido de desastres ecológicos no Brasil e no mundo, sabe assim, sem precedentes. Então, eu acho que é mais do que a queimada, vocês entendem? Mais do que o desmatamento. Existem outros pontos que seriam muito importantes a gente saber, né, e como controlar. E eu coloquei aqui como primeiro ponto o tratamento de efluentes, ok? Então, os afluentes, a gente está pegando uma água, né, crua, uma água in natura, e fazendo um tratamento. Esse é o tratamento de afluentes. O tratamento de efluentes é o que sai. Depois de fazer todo o processo, né, nas casas e nas indústrias, ela é liberada. E essa liberação é que é importante ver como que é feito esse tratamento, a redução dos danos para a natureza. Porque isso daí, ele impacta a ecologia de diversas formas, né? Por exemplo, a eutrofização, que é a liberação de dejetos nas águas dos rios, e isso aumenta demais a demanda biológica de oxigênio. Então significa que tem matéria orgânica na água. Isso daí é quando o esgoto cai direto na água do rio. Tem tanto alimento ali, porque para nós é lixo, né? Mas o lixo de um é o ouro do outro. Micro-organismos, bactérias, pequenos peixes, grandes peixes, né? Essa matéria orgânica é alimento, a disponibilidade de alimento. Quem ama isso, principalmente, são as bactérias, que vão se proliferando e exigindo demais da demanda biológica de oxigênio daquele local. E essas bactérias, que elas têm uma capacidade de bipartição muito grande, elas conseguem se reproduzir de uma maneira muito grande. Se tiver alimento, elas acabam por consumir todo o oxigênio que era para os grandes peixes.
Você entende? Então a demanda biológica aumenta demais, a taxa de oxigênio cai muito e isso mata os animais. E esse processo chama eutrofização. Ok? Então eu acho que eutrofização é uma boa pegada para cair aí. E como fazer aquele processo, né, de reavivar um rio. Vocês já perceberam, já viram alguma vez uma cascata de água suja dentro do rio Tietê? Já chegaram a ver um borbulho de águas dentro do rio Tietê? Sim. Às vezes acontece esse processo, eles borbulham a água justamente para o quê? Aumentar a taxa de oxigênio diluída na água. Então se a água está parada por muito tempo, isso é péssimo. Porque isso daí vai matar inclusive as bactérias aeróbicas que estavam respirando o ar. As bactérias aeróbicas elas morrem porque não tem oxigênio e isso dá espaço para as bactérias anaeróbicas, metanogênicas. Elas que liberam gás metano que dá aquele mau cheiro. Então é isso que acontece. Você percebe que acontece uma sucessão das espécies que estão dominando. E esse gás também, o metano, está muito associado ao efeito estufa também, né? Demais. Tipo assim, além de ser um problema ambiental, na questão dos rios, da poluição dos rios, etc. Ainda um problema na questão do efeito estufa, né? Que muita gente pensa ser um vilão, mas não é. É um processo natural do nosso planeta, porém, tudo que em excesso prejudica. Então, a cada vez o efeito estufa... E como é algo que tá assim na nossa época e pegou épocas passadas, acaba caindo no Enem, né, praticamente todo ano. Sim. Algo relacionado ao efeito estufa. Efeito estufa, sim. Gás metano. Lembrando das bactérias metanogênicas, eu espero que vocês não trombem com elas. Espero que sim, né, já que está sendo dito. Metanogênicas, né, geradoras de metano. Então são essas bactérias aí que vão, né, fazer esse processo aí, né, anaeróbico, a ausência de oxigênio para poder fazer essa produção desse metano. Ok? Tem mais um assunto, né, também justamente sobre esse tratamento de efluentes, que às vezes nas mineradoras pode acontecer, né, que essa água liberada, né, dessas empresas que fazem essa exploração do ouro, entre outras coisas, eles liberam alguns metais pesados. E esses metais eles fazem um processo que a gente chama de bioacumulação nos animais envolvidos. Então essas micropartículas de metal elas estão liberadas na água. Pequenos micro-organismos se alimentam dessas partículas e isso acumula no corpo desse pequeno ser. Um peixe um pouco maior, ele vai comendo essas pequenas criaturinhas. E essas pequenas criaturas, né, em muitas quantidades dentro do estômago desse peixe, aumenta de certa forma a bioacumulação desse chumbo, desse metal dentro desse peixe. Então, no final das contas, se nós, humanos, comemos 3, 4 peixes por dia, nós vamos ter uma taxa de inoculação, né, de assimilação de chumbo, que é o metal pesado envolvido nesse processo. Ou mercúrio, né? Mercúrio principalmente, na verdade, se não me engano, mercúrio, né? Ele faz esse processo de bioacumulação. Isso aconteceu no Japão. Teve um momento onde teve um vazamento de mercúrio na água, isso teve uma contaminação, né, do bioma, e isso refletiu na microcefalia de bebês que nasceram por um grande tempo por intoxicação de mercúrio. Então, sabe, isso realmente impacta de diversas formas. Então, essa daí era a importância dos tratamentos de efluentes. Então, é bom, né, ter essa noção para saber o que pode ser feito. Eu também, agora mudando da água para o vinho, né, síntese proteica. Nossa, é muito bem-vindo. Precisa saber, precisa ter um conhecimento, saber como que funciona a estrutura da produção de proteínas. Porque tem vários assuntos que estão envolvidos com isso, gente. Né, você entender, porque eles podem pegar de qualquer lado, né? Desde as etapas, né, de como essa proteína é produzida, mencionando os lugares, qual que é a fita que codifica, se é DNA, se é RNA, né, em qual etapa que se sucede, porque basicamente você tem que pensar o seguinte: o núcleo, né, de uma célula animal, nossa no caso, ele tem DNA no seu material, e a RNA polimerase ela vai fazer o processo de abertura da dupla fita de DNA, e ele vai fazer uma cópia, vai fazer uma transcrição, ele vai transcrever o que está escrito numa folha de papel de uma única fita. Isso daí são as informações daquela proteína que se destaca do núcleo, e ele vai nadando ali para o citoplasma através de uma mensagem. Então essa transcrição
nada mais é de quando você fala para transcrever do texto, vocês têm que copiar igual, né? Ou muito parecido, porque vai estar à mão e ali está impresso, então tem umas modificações, né? Então você vai conseguir formar a fita de RNA, mensageiro. Essa mensagem ela chega para alguém que vai traduzir essa transcrição. Então foi feita uma transcrição, quem vai traduzir isso vai ser o ribossomo, ok? Então duas estruturas muito importantes aí que vão fazer esse processo. Primeiro, a transcrição feita pela RNA polimerase e depois a tradução, né, que vai ser, ele vai colocar aquela mensagem em código de cada trinca de bases nitrogenadas. Ele vai fazer essas informações transformar numa coisa que a gente consegue ver, sentir, pegar, que são as proteínas. Então, a nossa pigmentação do cabelo, né, nossa pigmentação da pele, o que a gente, até inclusive o nosso próprio suco gástrico, ele tem toda uma receita que foi feita, né, para que a gente possa acompanhar isso daí. Então a gente tem que ver como que ela é feita. Tem uma informação muito importante que é justamente sobre esse problema, né, na síntese proteica, que é quando eles vão fazer a hemoglobina, né? A hemoglobina, que é a molécula responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, e ela também confere aquela maleabilidade da hemácia. Então, um discão assim, um disco super fluido, flexível, na verdade é a palavra. E se há um problema nessa hemoglobina, na hora da formação dela, a hemoglobina ela fica com uma cadeia rígida, ela fica parecendo uma vareta de pipa, sabe? E essa vareta de pipa ela não deixa a hemácia ter aquela maleabilidade, ela fica rígida e causa o que a gente chama de anemia falciforme, anemia em forma de foice. Então a hemácia fica realmente com um arco, assim, em forma de meia-lua, uma foice de cortar grama. Eu já ouvi falar sobre esse problema, né, que dá no sangue, e existe um povo, acredito que na África, que nasce com isso. E aí eles têm, de certa forma, uma prevenção contra a malária. Que legal, cara. É porque isso daí, muito bom você ter falado isso daí, que isso daqui tá no outro tópico que eu coloquei aqui, doenças transmitidas por vetores, né, de bacterianas, virais e de protozoário. É o caso da malária, gente, isso daí, né? A malária, ela ataca, para ela poder completar o seu ciclo de desenvolvimento, ela precisa inocular os seus descendentes ali dentro de uma hemácia. E para ela poder completar o ciclo de vida, para ela poder realmente firmar, né, a sua infecção, ela precisa de hemácias saudáveis. Ela não consegue fazer esse processo numa hemácia falciforme. Então, essas pessoas, né, as pessoas que são heterozigotos para anemia falciforme, significa que ele tem hemácias comuns e tem hemácias falciformes. E essas duas hemácias aí, por ter essa metade, nessas proporções, a malária não consegue dar o seu pico de infecção. Porque esse é o grande problema da malária. É as febres altíssimas que ela dá um pico de febre repentinamente. Isso daí é um caos. E é justamente o momento em que, né, essa criatura ela evade para o meio extracelular. Ela rompe as hemácias e isso dá um pico de febre muito alto, ok? Então, assim, na África é aquele caso. Se a pessoa ela tem anemia falciforme completa, ela é homozigoto para anemia falciforme, ela sofre da anemia falciforme, ela não vive muito. Se ela é normal, ela sofre de malária, ela não vive muito. Então, ali faz uma seleção gênica através de uma doença. Tem cabimento isso? Nossa. Então, entendeu? Então, ali, né, na verdade, prioriza, né, os seres vivos que são heterozigotos para anemia falciforme. Muito louco, né? Então, o que mais que a gente tem aqui em relação às informações? Biomas e sua localização. Sinto muito, pessoal. Falando de Brasil, a gente precisa falar dos biomas, saber onde que é cada bioma. Pampa, Caatinga, Mangue. Então a gente precisa saber, né, onde que se localiza cada uma dessas regiões. Se não cair no segundo dia, cai no primeiro, né? A geografia vai acabar pedindo, porque eles pedem, na verdade, as plantas de folha larga, né? Todos nós a gente já sabemos, a gente fez uma edição do Enem SAS esses tempos atrás. E o Enem ele tem esse joguinho, né? Essa interdisciplinaridade que ele faz questões de física, só que pega um pouquinho de química,
química, ele faz uma questão de geografia, só que pega um pouquinho de biologia. Então, tipo, o Enem tem muito dessas de fazer esse jogo de interdisciplinaridade e pega muito nessa questão de bioma, cara. Muito, assim. Porque ela cita, normalmente no texto da questão, ele cita características do, tipo, da fauna, da flora do local, assim. Então, querendo ou não, pega um pouco da biologia junto com a questão geográfica do local. Então, é um negócio que realmente pega muito, assim. Sim, é basicamente conhecer o próprio território, né? Sim. Então, eu falo assim, poxa, a gente vem fazer a prova do Enem, não vai saber sobre o seu território, você precisa. Então, eu estou pendendo por esse caminho, no que é básico, no que é necessário saber para fazer essa prova em geral. E, por último, assim, também falando sobre as doenças, é a diferenciação do sistema imune, né, inato e o adquirido. Né? Isso daí é importante, né? A gente fala sobre soro e vacina, né? A forma com que eles atuam. Isso daí é bem legal. Então, a gente pensando assim, o que seria o nosso sistema de defesa inato, que a gente nasce com? Primeiro, células de macrófagos, são células que fagocitam as coisas. Os antígenos é toda partícula estranha que tem no nosso corpo, ela engolfa e guarda para si e digere por fagocitose, né? E a pele em si. A pele é uma barreira física contra a entrada de micro-organismos de antígenos, ok? Então a pele e esses macrófagos aí, eles vão fazer esse processo de defesa inata. A partir daí, a partir do momento que essa criança nasceu, ela já começa a receber, né, a imunidade adquirida, até no leite da mãe. Então, ela começa, tudo que é assimilado, tudo que é levado ao corpo, coletado pelo macrófago e levado para as regiões linfáticas, que são onde vai ser feito a estimulação dos linfócitos B e T, né, que são linfócitos específicos de ataque a antígenos, né? É assim que vai funcionar, por exemplo, a vacina, que ele faz esse processo, né, de ativação e de mostrar, de trazer à tona ali as informações do que estão atacando o nosso corpo. Ele pega essas informações, leva para os linfócitos, para esse linfócito B e T, adquirem essa informação, eles vão atacar exatamente, fazendo o cara crachar em quem eles devem atacar. Então é muito importante entender essa diferença aí desse processo. E por último, mas não menos importante, ciclos biogeoquímicos. Né? Entender os ciclos da água, o ciclo do carbono, saber aonde que entra, onde tem maior abundância, para onde está indo, entender as setas. Então, recomendo que vocês prestem bastante atenção nessas partes do ciclo biogeoquímico, que envolve muita coisa. Ok? Isso parece um pouco amuado, pessoal. É muita informação que vem, né, de do nada. Onde Cara, chegamos? não, Onde chegamos? é por causa, querendo ou não, outra questão também da prova do Enem é que, pessoal, é uma prova de resistência, né? Taca textos gigantes e que na hora que você bate o texto pela primeira vez, se você já não tem um preparo, você se assusta, né? Normalmente você pega, você lê metade do texto, já fica meio assim. Então, essa é outro ponto da prova do Enem, que você tem que ter uma resistência para fazer. Por isso que o ideal é você sempre tentar fazer ela várias vezes, para você conseguir uma performance melhor nas próximas vezes que você for realizar o exame da prova. Sim. E eu tenho dicas para vocês em relação a isso. Galera, quando você chega numa prova, não vá tremer, como eu acabei de tremer agora, né? Que você pega ali, são uma cavalada de questões e textos mirabolantes enormes. Eu acredito, assim, que fazer uma prova é desvendar uma mata. Você precisa saber qual árvore você vai ter que cortar, né? Pra você traçar a sua trilha. Você não pode sair batendo facão, você não vai derrubar uma árvore de 100 anos, né, cara? Você não é o Bear Grylls. Pra você passar além. Você vai pelas questões mais fáceis, pelos cipós mais curtos, cara. Olha essa dica, cara. Então, os textos maiores, você faz o quê? Você faz um grande círculo no número dela. Fala assim, isso aqui depois a gente vai se ver, entendeu? É quando você já estiver no êxtase, cara, no clímax da sua prova. Quando você tá assim, tremendo, porque uma hora você vai chegar nessa epifania. Eu juro pra você. Se você se compenetra na prova, se realmente se doa pra prova e vai fazendo ela, chega uma hora que você fala assim, cara, tô fervendo.
Aí você vai falar, vou pegar aquele texto lá, que eu sei que tem uma questão lá que eu sei o assunto, você dá uma leve lida ali, sabe do que é, mas você fala, depois eu te pego. Porque se eu ler você agora, eu vou cansar. Então, gente, vocês têm que ir lá bater a mão na parede e voltar, tá bom? Essa é a minha recomendação, que vocês comecem pela redação, ok? Lê a redação, o que está pedindo, lê os textos, porque isso vai refletir pela redação durante a prova toda, cara. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Você já está fazendo a redação enquanto você está lendo a prova, subconscientemente. Às vezes você vai ver informações que vão te ajudar, né? Então, como assim? Como desbravar? Como cortar os cipós certos? Vai pelas questões menores, enxutas, e principalmente nas que tem desenho. Se a questão tiver um gráfico ainda, se a questão tiver imagem, vai nela. Se for um gráfico, faz agradece, porque o gráfico ele é muita informação, cara. É o texto, né? É o texto palpável, é o texto que conta uma história sem a parte escrita. Então, mas valoriza a parte escrita, porque você tem que ver quem que está no eixo do Y, quem que está no eixo do X. Então você precisa realmente conhecer o que está se falando, o que está se colocando em relação, o que está aumentando, o que está diminuindo. Fazendo isso, você vai ter muita informação aí. Então vai por essas, cara. E sempre dando ênfase na disciplina que você gosta, porque essa que você vai ter mais facilidade, é que você tem a maior chance de acertar. Eu, por exemplo, fazia isso. Eu tinha uma certa dificuldade na matemática. Porém, eu sofria mais com os textos do português. Então eu preferia fazer as questões da matemática, pulando as que eu não sabia, que eu já sabia que ia envolver precisaria de uma ajuda divina, né? Realmente uma epifania aí dentro desse processo, um insight para resolver aquela questão, mas ao mesmo tempo as de português me desgastavam demais. Então o primeiro dia era mais pegado. Sim. Muito texto. Nossa, eu adorava as provas do segundo dia, porque na verdade a gente ainda fazia, né, em um dia só. Não tinham 2 semanas para nós fazermos, era outra loucura. Então eram 2 provas e a redação, né? Os 2 assuntos, 90 questões mais a redação. Então boa sorte, né, para vocês no passado. E a gente dava conta, cara. Então acredito que vocês dão conta também. É importante também vocês levarem, né, a sua bolsinha com alimentos, água e chocolate. É muito importante. É uma descarga de dopamina aí no meio desse processo. Você realmente precisa de um chocolatinho. E é naquele momento que você está falando assim, cara, não aguento mais. Fala assim, eu não consigo mais ler, porque vai chegar esse momento, aí você vai comer o chocolate. É o momento que você parar a sua prova. Eu juro, vai estar todo mundo lá, loucura, gente pingando, suor. E é o momento que você vai parar. Você merece essa pausa. Porque essa pausa não vai durar, né, 20 minutos. Ela vai durar de 3 a 5 minutos. É o momento que você vai parar, você vai fazer um exercício de respiração. Respira 5 segundos, segura 2 segundos, solta 5 segundos. É o seu momento, cara. É seu, ninguém vai te tirar aquilo lá, não. Ninguém vai falar, para de respirar. É o momento que você vai ter para você curtir esse teu momento, cara. Fala, nossa, olha de onde eu vim, olha onde que eu tô. Recuperar as forças. Excelente. É o momento de recuperar as forças. Você vai precisar dessa ilha, né? Desse oásis no meio desse deserto. Então é o momento onde você vai se tranquilizar, relaxar, né? Baixar essa taquicardia e comer o seu chocolatinho. Muito importante. Posso levar uma marmita? Bruno, você acabou de me lembrar também de algo muito importante que eu vi nos cursos e algumas aulas que eu fiz, professores falando que é muito importante. A importância de você dormir bem, não no dia da prova, mas você dormir bem, ter uma rotina boa de sono, pelo menos uns 2, 3 meses, até antes, ideal, você ter uma rotina boa de sono no ano que você for fazer essa prova. Nossa. Por causa que, imagina que você dormiu errado o ano inteiro, aí você vai no dia da prova que você vai fazer e fala, não, hoje eu vou dormir 9 horas, vou acordar, sei lá, 8, pra eu ficar organizadinho, certinho. Cara, vai chegar, tipo, você que dormiu, sei lá, todo dia às 4, 2 da manhã, às 4 da manhã você vai estar latejando com o olho aberto, com ansiedade. Ainda mais um dia antes da prova. É isso, entre jovens acontece muito, cara. Porque querendo ou não, nessa etapa que a gente tá aqui, o ideal mesmo, o mínimo, é 8 horas. Mínimo. Adultos podem até ter umas 7 horas de sono, assim, até que consegue. Mas a gente é mínimo 8, com 1h30 de sono profundo, assim. E tem gente que não consegue bater sono profundo. Dorme até as 8 horas, mas não consegue alcançar o sono profundo e acaba dormindo mal. E afeta completamente na hora que você for fazer prova, na questão da ansiedade.
Então, assim, o sono também é algo fundamental para quem vai fazer a prova do Enem. No dia no ano da prova, você seguir uma rotina de sono ideal, você tentar desligar um pouco. O que eu faço é regular a tela do celular, né? Você regular, assim, para deixar as luzes mais quentes, em vez de deixar aquelas luzes mais frias de frigorífico. Então, é melhor você ter esse cuidado com o sono, é algo muito importante. Eu entendo que é relativo essa questão do número de horas que se dorme, porém é extremamente importante. Você falou uma verdade absoluta. E não é do dia pra noite assim que você vai mudar os seus hábitos, você só vai te estressar mais. Você vai falar assim, poxa, devia ter feito isso. Então, a prova, né, que é realmente uma atividade de resistência, como vocês mesmos disseram, ela exige um treinamento. Exige um treinamento. Bom, então treinar é se educar na sua maneira de estudo, né? Não querer correr com todo o conteúdo na última semana, não vai dar certo. Tem os aulão Enem? O aulão Enem é o que a gente está fazendo aqui agora, trazer alguns assuntos bem bacanas, só que eu passo na lousa, eu passo no slide. Portanto que, falando Enem, agora é um momento da nossa incrível questão surpresa, Enem 2016 pro Brunão. E agora eu vou ler para você a questão. Não, peraí, tem uma questão surpresa? Questão surpresa do Enem 2016. Poxa. Vamos lá, Enem Rufem os 2016. tambores. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços do mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Opção A: concha de moluscos. Opção B: tentáculos de polvo. Opção C: sedimento de recife de corais. Opção D: coluna vertebral de tartarugas. E opção E: endoesqueleto de ouriços do mar. Se errar, já sabe. Não, isso daí vocês sabem que foi sacanagem. Deixou ele na pressão. E vocês sabem que é uma grande sacanagem, isso não se faz com professores, ainda mais os professores tão queridos. Porém, a sorte de vocês é que essa eu sei. Essa daí é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês. Tá pronto mesmo? Claramente. Tudo bem. Eu só preciso saber quais as alternativas. Porém, você falou do estrôncio 90, que ele tem uma afinidade biológica com a relação ao cálcio. Ele consegue, de certa forma, substituir o cálcio. Sim, certo. Então, já vamos começar por aí. Então, é essa parte que vocês têm que circular no texto, né? O estrôncio 90, que ele ocupa o lugar do cálcio. Então, é só vocês pensarem em todas as estruturas calcárias, é que você vai ver a presença aí do cálcio. Então, se vai ter, por exemplo, esqueleto, concha, ela tudo tem o uso do cálcio. Então, com certeza, ele vai conseguir fazer essa substituição com essas estruturas. Das alternativas que você falou, todas elas apresentam alguma dessa estrutura, salvo o grupo do molusco, que os moluscos não têm ossos, tá bom? Moluscos são os grupos de corpo mole e, não todos os moluscos, tá? Porque se fosse o caso do gastrópode, ele teria concha, né? Se fosse no caso das ostras, também são moluscos, eles têm, né, são bivalves. E nesse caso, os únicos que não seriam tão afetados por esse elemento radioativo seriam os tentáculos de polvo, correto? Questão B: tentáculos de polvo, é isso mesmo. Vambora. Teve a questão A, que era concha de moluscos, mas como você falou, por se tratar de uma concha, e como eu falei, você falou, é uma estrutura que absorveria, então não pode ser, e a única opção que bate aqui é tentáculo de polvo, é isso mesmo. É, porque realmente, eu adoraria que caísse, né, o reino animalia nesse processo, desde lá dos poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, adoraria que caísse em todos, né, principalmente nessa parte do desenvolvimento. Porém, não cabe. Acho que o Enem não é a prova que pede isso daí. Talvez a gente veja isso no FUVEST. Talvez na FUVEST eles peçam alguma coisinha, algum detalhe, né, alguma característica. Por ser mais conteudista, né? Isso. Prova que a gente veja por lá. Então, Bruno, você já nos deu meio que dicas, né, para o Enem,
Mas você tem alguma dica especificamente para biologia? Resolver questões de biologia? Resolver as questões de biologia. Sim. Exceto tudo que exclui apenas, só, né? Se for excludente ou generalista, cuidado. Tá bom? Essa é a minha grande dica da biologia. Porque você fala assim, todos os animais não fazem fotossíntese. Os animais são todos heterotróficos. Vai ter uma lesma marinha que vai se alimentar de pequenas algas e vai assimilar as capacidades fotossintéticas do processo. E vai conseguir ficar 70 dias sem se alimentar novamente, né? Então cuidado, né? Então quando fala assim, só o grupo tal faz isso daí, né? Então tudo que exclui, né? Ou generaliza, tome muito cuidado com isso aqui. Todos os organismos, pode pular fora dessa questão, cara, não marca. Olha bem, porque essa pode ser até a informação que você precisa para poder responder as questões seguintes. Então, tipo assim, conversar, né, com a questão, saber, ver onde são os indícios, né, de que se vai rolar ou não, é bem isso daí, tá bom? Então pensa nessas exceções e nessas generalizações. Bom, eu acho que aí vocês vão conseguir, né? Eu acho que isso é uma característica muito boa das provas de biologia. E Bruno, você falando nisso sobre estratégias de prova e tudo mais, não foi por causa vestibulares e estratégias de provas que você criou a Biocem? Que é no seu projeto? Você pode falar um pouco daqui pro pessoal? Aqui no rodapé do símbolo, né, tá escrito Biocem, sem frescura, sem perdão, 100% de aprovação. Então é assim, era muito bom, dicas, a proposta inicial eu queria, na verdade, abrir um cursinho, né? Eu queria dar dicas, macetes, onde os alunos podiam ficar ao ar livre e a gente falaria sobre biologia, assim, tranquilamente, abertamente. Aquela prova de genética, cara, se o problema é de genética, tem que resolver. Põe na cama de pano. Exato. E aí, dentro dessa logística, tudo era bem-vindo, né? Música, teatro, dança, ilustrações, livros, e é isso que deu a forma à minha empresa hoje, né? Porque em janeiro de 2023, eu realmente abri a Biocem Consultoria LTDA. Então ela é uma empresa aberta, tem CNPJ, tá com tudo certinho, e ela é uma empresa polipotente, vamos dizer assim, porque não foi uma exclusividade do vestibular. Porque logo decidi fazer ações de sustentabilidade, desenvolvimento de hortas, né, trabalhar com essa parte das hortaliças, acho que é super importante, cara, porque eu acho que daqui os fim dos tempos estão chegando, né, vocês estão sabendo disso, não é novidade para ninguém. Sim. E logo vai acabar. Quem não tiver, né, a habilidade de crescer sua própria comida, a pessoa será selecionada. Tá bom? Então você precisa assim, aprender como cultivar, você precisa ter um mínimo do domínio do solo, bater o olho num solo, e isso é possível, pela cor você saber se aquele solo tem nutrientes ou não. É uma loucura, né? Mas isso daí, aguarde. Teremos ações aqui na escola em direção nesse sentido, tá? Podem ficar tranquilos, garotos. Vocês vão sobreviver. Aula prática de pós-apocalipse. Exato. Não foi exato, não. Aula prática. E a gente daqui, a gente ficou sabendo que esse ano, você quer fazer o Enem. É velho. Por quê? Não só quero, quanto vou. Por quê? Porque eu vi uma gritante necessidade do estímulo do jovem. Se eu não fosse, ninguém ia. Essa é a grande verdade. Eu não sei o que aconteceu com vocês, jovens, não estou aqui apontando para vocês, mas é uma pergunta. O que houve, né? Vocês na lista, na verdade, vocês são as estrelas da sala do segundo, né? Vocês realmente são muito brilhantes. Vocês têm essa vontade de se desafiar. Mas os amigos não têm essa mesma vontade. O terceiro ano teve muita dificuldade em realmente querer ver quem vai fazer. Você vai, acho que eu vou. Eu fiquei em desespero, porque no ano passado nós não atingimos um ponto muito importante, que era a quantidade de 10 alunos para fazer a prova. Sem esses 10 alunos cursando a prova do Enem, a gente não conseguiria ter uma estatística em comparação do SAS. E não tivemos.
as taxas caíram muito, né? Então, porque realmente a gente não tinha material para poder avaliar, deu como vazio o nosso, porque iam 11 alunos, porém um perdeu, outra inscrição não deu certo, e no final das contas foram 6 alunos que fizeram. E eu falei, isso não pode se repetir. E eu falei assim, o que é necessário que seja feito? Pensei em diversas ações, mas a única que os encorajou de maneira forte foi dizer que ia fazer também. Então eu falei, gente, eu vou fazer a inscrição, o que vocês precisarem de ajuda, eu vou estar aqui tal dia, vou fazer as inscrições com vocês, vai dar tudo certo, vamos lá, tamo junto. E eu acho que é mais do que, né, se inscrever com vocês, né? Aqui está a surpresa que eu trouxe para vocês. A partir de hoje, nós vamos fazer, através do site da Biocem, da página da Biocem, lá do Instagram, do YouTube, de preferência o YouTube, vou resolver exercício de Enem em relação dos anos passados, para que a gente consiga aí, né, ajudar vocês da melhor forma. Então esse é o meu gesto de carinho em relação a vocês, porque, né, a prova, na verdade, diz respeito a cada um, ok? Você está fazendo por você, não por mim. Mas isso eu falei por vocês, ok? Eu acho que assim eu consigo atingir vocês melhor. Bom, então, o pessoal que vai assistir nos próximos episódios do podcast, vocês provavelmente vão ver o Bruno Zani nas capas de jornais. Professor decide fazer vestibular e acaba tirando notas fantásticas. Uau! Nem sei se estou tão preparado para tudo isso. Na hora que eu me der de cara com a história, com a filosofia... E também, correr ou não correr, essa é a questão. E também fiquem ligados nas plataformas da Biocem, né? Como a gente falou aqui, que tem coisa vindo por aí, e eu acho que é isso. E tem projetos vindo por aí, talvez não seja só o professor de biologia que a gente vai trazer aqui, mas também das outras ciências. Talvez ainda não temos ao certo nomes, mas podemos prometer algumas coisas. Alguma área do conhecimento a gente vai te trazer. Aí a gente vai aderir para vocês também antes de fazer a provinha do Enem. Afinal, temos 68 dias aí para pensar e ainda temos um tempo nessa reta final. Então, acho isso, né, pessoal? Sim, gostaria de agradecer Eu ia imensamente. falar 68 anos. Não, Que há 60. Tanto tempo para se preparar. muito tempo. Queria agradecer grandemente, pessoal, pelo convite e estou ansioso para ver, né, Agradeço quem vocês vão sua chamar presença, cara. e espero que de coração vocês consigam atingir todos os seus objetivos. Joia? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigado. Falou, pessoal. Um beijo a todos. Tchau, Beijão. tchau. Tchau. Tchau.